Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico, né? Nós estamos no item graça. Nós estávamos vendo na semana passada sobre a maravilhosa graça de Deus e que a graça é um favor imerecido e vimos vários tópicos. Dando continuidade, vamos começar com o tópico número 5, né, de graça. Graça é um favor imerecido para nos chamar e salvar com santa vocação, segundo a graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Vamos abrir então em 2 Timóteo 1, 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Diz assim, 2 Timóteo 1, 9 e 10, que nos salvou, quem nos salvou? Jesus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, amém, né? Graças a Deus, como trouxe a luz, ou trouxe o entendimento, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que maravilha. Foi para isso que o Senhor nos salvou, né? Porque com isso, né, o que nós vimos aqui? Não foi segundo o que nós fizemos, não é segundo as nossas obras, mas pelo amor dele, pela misericórdia, pela determinação de Jesus Cristo. O que é bom frisar nesse versículo não é o que nós fizemos, mas não é o que fazemos, né? Mas é a graça dele que nos alcança. Graça também é o modo como Deus escolheu se relacionar com aqueles que colocam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, repetindo, graça é o modo como Deus escolheu se relacionar com aqueles que colocam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Este é o modo de vida daquele que quer seguir a Jesus. É pela graça. E já que é pela graça, vamos ver então os textos que falam sobre isso. Primeiro, a graça de Deus se manifestou em Jesus. Vamos abrir em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus. Obviamente nós temos muitos outros, poderíamos dar continuidade a esse versículo, mas eu queria colocar o foco hoje na graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu gosto muito de um comentário da Bíblia King James sobre esse versículo que diz assim: a graça de Deus está à disposição de todas as pessoas, mas nem todas a desejam. Olha que maravilha esse comentário. A graça de Deus está à disposição de todas as pessoas, mas nem todas a desejam. O que acontece? Deus enviou o seu próprio Filho, que voluntariamente se ofereceu em nosso lugar, para morrer pelas nossas vidas. E isso para toda a humanidade. Mas mesmo assim, existem pessoas que se afastam de Deus. Algumas se afastam não por raiva, mas porque foram humilhados pela religião. A religião as maltratou tanto que agora elas têm uma verdadeira aversão, um verdadeiro nojo de se aproximar novamente dos templos. Por quê? Porque a religião não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de ler até um texto que não está na nossa apostila, mas que está no Evangelho de João, capítulo 1,
para você entender essa graça, né? João capítulo 1, versículo 12, um texto muito conhecido, né? A graça de Deus, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus Cristo. Deu-lhes o poder, isto é, no original, vantagem, deu-lhes o privilégio, deu-lhes a autoridade, deu-lhes a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe vida com Deus se alguém não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você só pode se tornar um filho de Deus se você decidir seguir a Jesus. E o que significa seguir a Jesus? Você tem que nascer de novo. Nós já conversamos sobre isso. Depois você lê com calma o Evangelho de João, capítulo 3, que Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos, ele já de uma certa idade, e ele disse a Nicodemos: é necessário que você nasça do alto. O original é nascer do alto, não é nascer de novo. É necessário que você nasça do alto. Você só terá uma experiência real com Deus. Você só vai se tornar um filho de Deus quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus. E se você confessar Jesus com a sua boca e seguir a palavra de Deus, você se torna um filho de Deus. Vamos abrir também João, no mesmo livro, né? Lê João capítulo 1, 16 e 17. No mesmo capítulo, né? João capítulo 1, 16 e 17, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que maravilha! Nós temos recebido graça. E o que as pessoas não entendem é que o cristianismo não é uma religião cheia de regras. Não pode isso, não pode aquilo. Nós vivemos na graça de Deus de acordo com a palavra de Deus. Mas aqui diz também que a lei veio através de Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Significa que nós não precisamos guardar a lei, mas sim viver a graça e a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, mostrando a grande diferença da religiosidade para o cristianismo. Quando você guarda uma série de regras e preceitos de homens, você tem uma religião. Mas quando você guarda a palavra de Deus e a obedece, não na sua força, mas na força de Deus, você tem um relacionamento direto com Deus.